Evangelho de Marcos, capítulo de número 1, versículo de número 14 em diante. Todos encontraram? Eu meu tio viva. Amém? Agora é a hora da palavra. Agora ouve a palavra do Senhor, que o Senhor vai falar com você nessa noite. Amém? Diz a palavra do Senhor assim: E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: O tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto ao mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhe disse: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando a rede. E logo os chamou, e eles, deixando o seu pai Zebedeu no barco, com os empregados, foram após ele. Entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinavam como tendo autoridade, e não como os escribas. E estavam na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno! Vieste destruir-nos? Bem sei que és santo de Deus. E repreendeu Jesus, dizendo: Cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, agitando e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: Que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galiléia. E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre a deixou, e serviam-os. E tendo chegado a tarde, quando já estava se pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e endemoniados. E toda a cidade se ajuntou à porta, e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar aos demônios, porque o conheciam. E levantando-se de manhã, muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. E seguiram Simão e os que com ele estavam. E achando-o, lhe disseram: Todos te buscam. E ele lhe disse: Vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. E pregava nas sinagogas deles por toda a Galiléia, e expulsava os demônios. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de poder e Deus de glória, Deus santo, Deus de vitória, eis aí a Tua palavra nessa noite, Senhor. Eu te peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelas minhas transgressões, que eu venha ser um canal, um instrumento para estar ministrando a Sua palavra segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. Diminua todo o meu eu nessa noite, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo. Repreenda toda a retaliação do adversário, todo o laço, toda a seta, tudo que é contra a Tua palavra nessa noite caia por terra em nome de Jesus Cristo. O Senhor venha cumprir o Seu querer, a Sua vontade. É que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, podem se assentar. Amém? Amém. Eu estava meditando nessa palavra e fala a respeito de Jesus Cristo ali no início do seu ministério ali, logo depois de João Batista ser preso. Jesus ele começa o seu ministério e no versículo de número 15 vem nos falar o que ele disse para todo mundo ali: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Amém? Essa era a pregação de Jesus Cristo. E essa é a nossa pregação até hoje. O evangelho de Cristo é esse: arrependei-vos do seu passado, arrependei-vos e crê no evangelho, e crê no que o Senhor Jesus ele pode fazer nessa noite, e crê no poder dele. Já foi louvado num louvor tremendo nessa noite: o poder e a autoridade. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é leão da tribo de Judá, ele é poderoso. E Jesus Cristo ali, ele com grande autoridade, ele começou a pregar.
pregar o Evangelho, começou a pregar as boas novas do reino do Senhor. O reino está próximo. E aí foi levantado Jesus Cristo ali para pregar as boas novas, pregar o arrependimento, pregar a respeito da salvação e a respeito da vida eterna. E Jesus Cristo ali com grande autoridade. E diz a palavra do Senhor ali que de repente Jesus Cristo ele começa a caminhar. Ele começa a caminhar e ali ele vai encontrando alguns pescadores no meio do caminho. Homens que estavam trabalhando ali nos seus afazeres, no seu dia a dia. E ele olha para um e fala assim: ei, me segue. E eles, diz a palavra que eles lançaram a rede e começaram a seguir Jesus. Chamou o outro, me segue, e foram seguindo, né? Ele foi escolhendo os apóstolos, os discípulos dele ali. E Jesus Cristo, ele é tão interessante que ele só fala: me segue. E aquele que realmente entende, aquele que realmente busca, aquele que realmente acredita no poder de Deus, ele realmente segue a Jesus Cristo. Ele esquece tudo, ele se lança na presença do Senhor. E ali ele chamou aqueles apóstolos ali. Muitas pessoas, assim como já foi falado nessa noite, né? Muitas das pessoas têm medo de alguma coisa. Não tenha medo de se lançar na presença do Senhor. Não tenha medo de seguir ao Senhor Jesus. Porque quando nós éramos lá fora, a gente seguia a multidão, a gente seguia as pessoas falavam: vamos para isso, vamos fazer aquilo, a gente seguia as pessoas. Mas quando Jesus Cristo um dia entrou na nossa vida, a gente fala, e ele fala assim: me segue, não tenha medo. Não tenha medo, porque, para um dos discípulos ali, eles falam assim: vocês não vão ser mais pescadores de peixe, vocês vão ser pescadores de homem. Que tremendo isso. Mal eles imaginavam, né? Porque Jesus Cristo ali passando, eles viram que era Jesus Cristo, eles contemplaram a glória dele, contemplaram a autoridade dele, e eles começaram a seguir Jesus Cristo. E Jesus Cristo olha para um deles e fala assim: a partir de agora vocês não vão ser mais pescadores de homem. Agora, vocês não vão ser mais pescadores de peixe, agora vocês vão ser pescadores de homem. E foi falado nessa noite, por isso que nós estamos aqui nessa noite, para aprender com Jesus Cristo, e nós vamos pescar vidas lá fora, nós vamos pescar vidas aqui dentro, através do que? Da autoridade do Senhor Jesus. A gente recebe, se alimenta, e aí nós vamos pescar vida, vamos testemunhar, vamos falar da glória dele, vamos falar do poderio dele, o que ele fez sobre a nossa vida. Foi falado nessa noite a respeito de testemunho. O seu testemunho é tão maravilhoso quando você fala do seu testemunho, quando você fala do que o Senhor ele fez na sua vida, a sua libertação, a sua transformação, a sua cura. Através disso as pessoas vão ser curadas, as pessoas vão ser libertas. Sabe por quê? Porque eles vão ver a glória de Deus na sua vida. E ali Jesus Cristo diz a palavra que ele não parava, irmãos. Ele não parava, ele caminhava. E diz a palavra que de repente num sábado ele entra na sinagoga. E ali ele começa a ensinar. E ele começa a falar do amor de Deus, ele começa a falar das boas novas do reino. E de repente aqueles homens olham para ali Jesus e falam: mas que doutrina é essa? Ele não ensina igual as outras pessoas ensinam, ele ensina diferente, ele ensina com uma autoridade, ele ensina de outra forma. Sabe por quê? Porque os escribas daquela época, eles tinham a letra, irmãos. Eles liam bastante. É a mesma coisa você ler bastante um livro, você é uma pessoa que gosta de ler muito, tem pessoas que gostam de ler muito. Eu conheço um aqui, o pastor Leandro, e não estou falando, mas aqueles homens, eles liam bastante a respeito do Pentateuco, das leis de Deus, e ali eles ensinavam a letra, mas eles não tinham o Espírito, eles não tinham autoridade para expulsar demônios ou curar um enfermo. Sabe por quê? Porque eles só tinham a letra. Mas Jesus Cristo, ele veio trazer o Espírito, ele veio mudar, ele veio transformar. Em nome de Jesus. Não atrapalha não, senta aí, em nome de Jesus. Você já? Amém? Senta lá, em nome de Jesus. Senta lá, eu te desculpo, mas senta lá e ouça a palavra do Senhor essa noite. Amém? Em nome de Jesus. E ali Jesus Cristo, ele de repente, ali ele entra na sinagoga e começa a pregar, e começa a ministrar, e aqueles homens, ele vê a diferença. Como ele prega diferente? Ele tem autoridade, ele é diferente daqueles escribas. Ele é diferente. Eles começam a questionar, ele começa a ver.
E de repente no versículo de número 23 diz assim: e estava na sinagoga deles um homem com espírito imundo, ao qual exclamou dizendo: aqui temos contigo Jesus Nazareno, vieste destruir-nos, bem sei quem és, santo de Deus. Amém? De repente ali no meio daquela sinagoga ali, no meio daquele povo ali, Jesus Cristo pregando ali, se manifesta um espírito imundo. E o espírito imundo fala: o que você está fazendo aqui? O espírito imundo olha para ele e diz: que temos contigo, Jesus Nazareno, vieste destruir-nos. No versículo de número 24, quem está acompanhando aí. Amém? Vieste destruir-nos. Ele se manifestou só pela presença de Jesus ali. O inimigo, o demônio ali que estava na vida daquele homem se manifestou. E aí de repente ele começou a questionar: o que vieste fazer? Vieste nos destruir? Porque ele sabia a autoridade que Jesus Cristo tinha. Ele sabia o poder que Jesus Cristo tem. E hoje eu te faço uma pergunta: você já viu, você já sentiu essa autoridade que Jesus Cristo tem? Por isso que você está aqui nessa noite. A autoridade dele é sobre todas as coisas. A autoridade dele é sobre esses demônios. A autoridade dele é sobre as enfermidades. A autoridade dele é sobre tudo, irmãos. E aí ele ministrando, de repente, o homem ali começa, sendo usado pelo demônio, ele começa a se manifestar e falar: vieste nos destruir, porque ele sabia que era chegado o tempo dele. E era chegada a hora dele. Porque ele iria sair daquele homem. Porque Jesus Cristo estava naquele lugar. E o Senhor, ele trouxe isso no meu coração. Muitas das pessoas que se dizem crente, muitas das pessoas que estão dentro de uma igreja, não têm noção da autoridade, do poder do nome santo do Senhor. Não tem. As pessoas vêm para a igreja e não têm noção do que a autoridade a qual ele tem, o poder a qual ele tem. As pessoas vêm porque alguém falou. As pessoas vêm porque um dia alguém foi curado, ouviu alguém ser, mas não tem o entendimento que esse poder, que esse mesmo Jesus Cristo está aqui nessa noite. Ele tem poder para curar, ele tem poder para libertar, ele tem poder para transformar, ele tem poder para salvar. Esse mesmo Cristo nessa noite está aqui. Essa mesma autoridade está sobre a minha vida e sobre a sua vida nessa noite. E muitas das vezes as pessoas pensam: não, é só o pastor que pode orar. É só o apóstolo que pode orar. É só o presbítero que pode orar. É só aqueles que foram consagrados, aqueles que foram escolhidos, separados, que pode orar. Não, irmãos, você tem autoridade para expulsar o demônio. Você tem autoridade para fazer a vontade do Pai, a curar o enfermo, a libertar os demônios. Você tem totalmente essa autoridade. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo é na sua vida. E ali Jesus Cristo ali, só de ele ministrar naquele meio ali, o demônio se manifestou. Ele não precisou nem orar, irmãos. Só de ele estar ministrando, o demônio já se manifestou. O demônio reconheceu o poder de Jesus Cristo. E muitos de nós não reconhecemos o poder do nosso Jesus Cristo. Muitos de nós duvidamos do poder dele. Muitas das vezes nós estamos enfermos, nós não cremos que se nós orarmos, se nós profetizarmos, o Senhor ele pode curar. Muitas das vezes eu vejo as pessoas naquela vida ali, escravizado pelas drogas, pelo álcool, e você não tem, muitas das vezes, a sua fé de você crer que através da sua oração, através da sua imposição de mão, aquela pessoa pode ser liberta, ser transformada. Sabe por quê? Porque muitas das vezes você não tem esse reconhecimento do poder de Jesus Cristo. E muitas das vezes o demônio tem mais reconhecimento do que você. E o Senhor ele quer trazer para nós essa noite: ei, é hora de você abrir a sua visão espiritual. É hora de você entender que você foi chamado, você foi escolhido. Não precisa de uma capacitação. Muitas vezes as pessoas falam assim: eu preciso fazer o quê? Eu preciso estudar o quê? Eu preciso o quê para
para eu ter esse poder. Ei, a partir do momento que você se arrependeu, a partir do momento que você entregou a sua vida para Jesus, a partir do momento que você realmente entendeu que Ele é a sua vida, não é mais você que vive, você tem totalmente autoridade de orar e repreender este mal que estenta contra a sua vida, contra a sua casa e contra a sua família. Este poder está em você. Sabe por quê? Pastor, mas onde você vai me falar que está? Vamos estar lendo o mesmo Evangelho de Marcos. Capítulo de número 16. Versículo de número 15. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo de número 15. Aqui nós vamos estar lendo depois que Jesus Cristo ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia, e aí ele foi ter com os apóstolos ali. E olha que Jesus Cristo ele deixou ali para os apóstolos, para os seus discípulos. Todos encontraram? Sim. E disse-lhes, versículo 15: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão ao que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém? Amém. Aqui ele falou, todos que crerem. Todos que crerem. Você crê, irmãos? Eu creio. Você crê nessa noite que através da sua fé as pessoas podem ser curadas? Através da sua fé as pessoas podem ser libertas? Não é mais uma reunião, irmãos. Entenda nessa noite. Não é mais um ajuntamento de pessoas. Aqui você foi chamado, você foi escolhido para expulsar o demônio. Você foi escolhido para curar os enfermos, assim como Jesus deixou para aqueles discípulos. Ei, Ele não falou, só vocês vão fazer isso. Ele falou, ide por todo mundo, é para todos. Todos que realmente crerem, ei, e ter essa autoridade no nome dEle, nós iremos fazer isso, irmãos. Então pare de ficar pensando, é só fulano que ora, é só fulano que tem esse poder, é só eu preciso disso, eu preciso daquilo. Hoje você vê muitas pessoas correndo de igreja em igreja, lugares em lugares, religiões em religiões, e muitas das vezes não consegue uma cura, não consegue nada. Sabe por quê? Porque não crê na autoridade de Jesus Cristo que está sobre a vida dela. Não crê que Jesus Cristo já libertou ela, que Jesus Cristo já curou e que Jesus Cristo já transformou a vida dela, a vida dele. É isso que o Senhor ele está mostrando para mim e para você nessa noite. Ei, eu fui escolhido, eu fui separado. Ele me escolheu para fazer, para pregar as boas novas e para curar e para salvar e para libertar as pessoas que estão endemoniadas. Você tem essa autoridade. Basta você realmente crer, assim como Jesus disse ali para aqueles homens ali. É para quem crê. Mas pastor, eu creio e não creio. Então, irmãos, não pode ficar em cima do muro. Ou você crê ou você não crê. Você que tem que tomar essa decisão sobre a sua vida. Então, às vezes nós lá fora, né? Muitas das vezes nós lá fora a gente fica muito, eu não consigo, eu não posso, não dá, não deve. E a gente, a partir do momento que nós encontramos Jesus Cristo, que um dia Ele nos encontrou, Ele é poderoso para fazer. É no nome dEle que o enfermo vai ser curado. É no nome dEle que aquele espírito imundo vai sair daquela pessoa. É no nome do Senhor Jesus Cristo. E esse nome está acima de todos os nomes. Esse nome Ele te deu autoridade para fazer, irmãos. Aqui Ele nos ensina nessa noite que, é para quem crê. E por isso que nós estamos aqui nessa noite. A palavra do Senhor, ela fala, fé vem por ouvir da palavra do Senhor, e a palavra está sendo pregada nessa noite. Então aumenta a sua fé nessa noite. Através da sua fé, você vai orar e os enfermos vão ser curados. Você vai orar
e as pessoas vão ser libertas dos vícios do mundo, porque muitas vezes a gente olha e fala assim, aquela pessoa não tem mais jeito, porque ele bebeu a vida inteira, ele usou droga a vida inteira, ele fez isso a vida inteira, não tem mais jeito. Que fé é a sua? Você acha que Jesus Cristo, quando olhava para as pessoas, ele olhava e falava assim, esse não tem mais jeito, porque ele fez tudo isso errado a vida inteira? Não. A autoridade dele. Porque muitas das vezes você vê que as pessoas estão presas, o inimigo, o demônio, ele está prendendo essas pessoas, está algemando essas pessoas, e muitas das vezes a gente olha com os nossos olhos carnais, a gente olha até julgando essa pessoa, até esse rapaz que entrou por essas portas nessa noite. O Senhor, ele deu-nos autoridade para libertar essa vida ali. Na hora que começou o culto ali, ele estava ali intercedendo ali, ele não conseguia se levantar, queria manifestar, fazer um alvoroço aqui, a gente estava ali intercedendo, e ele ficou quieto ali, foi embora sossegado. Mas o Senhor não quer que ele vá embora sossegado. Eu creio que ele vai voltar por essas portas, ele vai ser liberto, ele vai ser transformado, ele vai ser salvo. Nós estamos aqui orando para isso, e crendo nisso. Por isso que quando Jesus entrou ali naquela sinagoga, o inimigo, ele ali já logo, o que você veio fazer aqui? Você veio acabar com a gente? O inimigo sabe a autoridade que você tem no nome santo do Senhor Jesus nessa noite. As pessoas vão olhar para você e vão falar, o que está acontecendo? Através da sua oração, através da sua fé, aquela pessoa vai ser liberta, vai ser transformada. Mas você tem que crer, diz a palavra do Senhor. E voltando lá no versículo 26, então o espírito imundo, agitando-se, clamando com grande voz, saiu dele. Irmãos, saiu dele o espírito que estava naquela vida. Ele estava no meio da sinagoga, ele estava no meio daquelas pessoas. E muitas das vezes as pessoas falam assim, Jesus Cristo, o inimigo, ele não entra dentro da igreja, o inimigo, ele ele está, ele pode entrar aqui, mas só que ele, no nome do Senhor Jesus, ele vai sair. No nome do Senhor Jesus, aquela pessoa que entrou com ele, por um caminho ele veio, por 7 caminhos ele vai sair, ele vai fugir. Essa é a autoridade que você tem que ter. Muitas das vezes você vê as pessoas com medo, sai vai manifestar um demônio na minha frente, e eu vou pedir para o pastor, eu vou pedir para a pastora orar, eu vou pedir para o evangelista. Não, irmãos, você tem autoridade para repreender este mal e lançar por terra. Você tem autoridade. Se vê que alguém vai ali e vai começar a fazer um alvoço em nome de Jesus Cristo, se for para fazer bagunça, pode ficar por aqui mesmo. Agora, se for para ouvir a palavra, seja liberto nessa noite, ouça a palavra, seja curado, seja liberto, seja transformado. Você tem autoridade para isso, irmãos. E ali, aquele demônio ali foi embora. No versículo de número 27 diz, e todos admiraram a ponto de perguntar entre si, dizendo, que é isso? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles obedecem. Amém? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles obedecem. Por que você tem medo? Tem medo do quê? A mesma autoridade de Jesus Cristo ele deu para mim e para você. Vocês farão obras maiores do que a minha. Então essa mesma autoridade tem que estar sobre a sua vida. Mas eu vejo crente que não acredita, sabia? Eu vejo crente que não acredita, muitas das vezes estão dentro da igreja e não acredita que... não acredito que, muitas das vezes, eu já vi crente falar que não acredita que manifestação, acha que é bagunça, acha que é outra coisa. Não, irmãos, é espírito imundo que está sobre essa terra aqui. Mas o Senhor Jesus, ele veio para isso, para libertar essas pessoas, curar, salvar e transformar. Ele veio para mudar a história dessas vidas. Outra hora, o espírito da cachaça estava sobre a minha vida lá fora. Não precisou ninguém pôr a mão na minha cabeça, mandar o espírito imundo embora. Mas alguém que estava pregando a palavra, como Jesus Cristo estava pregando a palavra naquele lugar, sentado numa cadeira, eu fui liberto da cachaça. O espírito imundo da cachaça saiu sobre a minha vida.
Foi embora, hoje eu sou liberto, hoje eu não tenho mais vontade de nada, de beber. Por quê? Porque o Senhor me libertou. Eu recebi a libertação. Hoje eu sou transformado, hoje eu sou liberto, hoje eu sou curado. E essa mesma autoridade pela palavra dessa noite, tem pessoas que estão sendo libertas. Tem pessoas que estão sendo transformadas nessa noite. Tem pessoas que estão sendo curadas nessa noite, porque o mesmo Jesus Cristo está aqui nessa noite. A palavra está sendo pregada nessa noite com essa mesma autoridade. Enfermidades estão indo embora nessa noite. Espíritos imundos estão caindo por terra. Você está sendo liberto nessa noite pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. E diz versículo 28. E logo correu a sua fama por toda a província da Galiléia. E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre a deixou e a servia. E os servia. Amém? Ele saiu da sinagoga e foi para a casa de Simão. E chegando lá na casa de Simão, o que aconteceu? A sogra de Pedro, a sogra de Simão Pedro, estava com febre. E aí eles logo avisaram a Jesus Cristo: Jesus, a sogra de Pedro está com febre. E ali ele curou. Irmãos, não importa qual a enfermidade, não importa qual a doença, não importa, para Deus não há impossível, irmãos. Eu já vi pessoas sendo curadas do HIV. Para a medicina não tem cura ao HIV, mas teve um diagnóstico médico, a pessoa foi curada do HIV. Nós temos um testemunho, pessoas sendo curadas do câncer. Deus curou o câncer. Pessoas sendo curadas de várias enfermidades a qual a medicina diz que não. O Senhor, Ele vai além da medicina. Olha o poder do nome do Senhor Jesus. Olha o nome poderoso a qual nós servimos, irmãos. Esse nome tem poder, irmãos. E esse nome a qual você serve, esse nome a qual você crê nessa noite. Tem essa autoridade de mandar esse mal embora sobre a sua vida. Tem autoridade de falar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. A minha casa pode estar bagunçada, olha, do jeito que está a minha casa, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aqueles da minha casa vão servir ao Senhor. Aqueles da minha casa vão estar aqui servindo e adorando o nome do Senhor. É com autoridade. Você tem autoridade para isso. Mas eu não preciso fazer campanha, pastor, eu não preciso fazer isso, eu não preciso fazer aquilo. Não, irmãos, é você obedecer a voz do Senhor. Ele falou para aqueles discípulos: venha. E todos iam, e obedeciam, e ouviam. E ele passou um processo, um tempo com os discípulos ali, e falou assim: agora é vocês, porque eu vou com o Pai, eu vou preparar morada, um dia eu vou vir buscar vocês, mas agora a sua parte é para vocês fazerem. Até quando eu voltar, vocês têm que fazer. E vidas têm que ser salvas, vidas têm que ser libertas, vidas têm que ser transformadas. E é por isso que hoje nós estamos aqui, porque um dia alguém teve autoridade e expulsou aquilo que estava sobre a nossa vida. Aquilo que estava sobre a nossa vida, nos amarrando lá fora. Nós não tínhamos vida lá fora, irmãos. Pare e pense nessa noite. Outra hora você não tinha vida, você vivia tentando sair daquele vício e não conseguia. Sabe por quê? Porque um demônio te amarrava naquele vício. Você não conseguia ser liberto, mas um dia alguém teve autoridade, orou e buscou e clamou, e o mal foi embora. E hoje você é liberto, hoje você é transformado, hoje você é limpo pela palavra, hoje você é salvo. E essa mesma autoridade está sobre você nessa noite. Você tem que entender isso. Não é só uma reunião de pessoas. Muitas das vezes eu vou para o culto porque o culto é gostoso, eu sinto uma paz a qual lá fora eu não sinto, na minha casa eu não sinto porque é uma bagunça, no meu serviço eu não sinto porque é uma bagunça. Eu vou lá para a igreja porque eu tenho uma paz lá, tem uns louvores bonitos, aqueles homens ali muitas das vezes falam bonito, a irmã traz um louvor bonito, eu sinto uma paz. Não é só isso não, irmãos. Você foi chamado, você foi escolhido para quê? É para militar no exército de Cristo. Hoje nós militamos no exército de Cristo.
E para militar no exército de Cristo, nós temos que ter o quê? A visão espiritual, a qual o quê? Jesus Cristo ali, ele entrou naquela sinagoga e não precisou nem orar. E o espírito imundo já caiu por terra. É a mesma coisa, irmãos. Você não vai precisar nem orar, que o mal vai fugir da sua vida. Que o mal vai fugir das outras pessoas que vão estar perto de você. Sabe por quê? Porque você vai saber e você vai entender qual é a autoridade do nome de Jesus. E muitos não entendem, irmãos. Muitos não querem. Muitos têm medo. Eu não fui chamado para isso. Eu não fui chamado para aquilo. Você foi chamado. Cada um tem um lugar nesse quartel. Nós estamos aqui. Até esses dias, né, eu postei lá no Face que eu gostei muito. Tem pessoas que falam assim: eu estou na igreja, eu estou em Deus, eu estou em Cristo, não estou na igreja, eu não estou. Mas se não está indo no quartel, não adianta nada, você não está militando. Aqui é como se fosse um quartel, nós estamos sendo preparados. A palavra está sendo ministrada e você já está aqui, eu vou orar por essa vida. Eu vou orar com fé, essa vida vai ser liberta. Eu vou orar com fé, essa vida vai ser transformada. Eu vou orar com a autoridade de Jesus Cristo, a qual Ele está nessa noite me ensinando, e essa vida vai ser transformada assim como eu fui transformado. Por isso que nós temos que estar no quartel aqui, como se fosse o quartel de Jesus Cristo, irmãos. Hoje eu vejo a pessoa falando assim: eu não preciso mais para a igreja, porque eu tenho vários canais para me assistir no YouTube, eu tenho várias pregações, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não, irmãos, é engano de Satanás. A igreja foi formada para você vir, a igreja foi escolhida para você estar aqui, aprendendo da palavra do Senhor. Você está em união com seus irmãos, porque cada um faz uma parte. Nós somos um corpo. E diz a palavra do Senhor Jesus que um dia Ele vai voltar e buscar a sua noiva. E você é uma noiva do Senhor Jesus Cristo. E a cada dia nós estamos sendo limpos, sendo transformados, sendo preparados para quando Ele voltar, nós estarmos prontos para entrar na glória. Então nessa noite, irmãos, aí Jesus Cristo de repente Ele chega ali na casa de Pedro e vê aquela situação, e ali Ele ora e Ele manda aquela enfermidade embora. Não existe nenhuma enfermidade que o Senhor possa curar, irmãos. Entenda isso. Lembra daquela mulher do fluxo de sangue? Ela gastou tantos anos e ela gastou tudo que ela tinha. E ela chegou aos pés de Jesus Cristo ali, que somente tocou na hora de Jesus. E ela foi curada. Irmãos. E essa mesma autoridade de Jesus Cristo está nessa noite. Aquela mulher ficou 12 anos com uma enfermidade. E Jesus Cristo curou. Não importa o tempo. Muitas das vezes tem pessoas que falam assim: eu nasci com essa doença. Eu nasci... Qual que é uma doença aí? Fala aí. Que já vem muitas das vezes hereditária. Eu nasci com diabetes. Eu nasci com isso. Eu nasci com aquilo. Você não nasceu com nada. Você não pode tomar posse disso. Através da sua fé, você orar, o mal pode ir embora. Eu vejo pessoas assim: eu estou com aquela, a minha isso. Muita gente fala assim: a minha dor, não é assim? A minha dor, pastor, essa dor eu já estou anos e anos, a minha diabetes, que sua, não é nada seu não. Repreende e manda embora esse mal em nome de Jesus Cristo. Não tem nada seu não. Você tem que ter autoridade em mandar esse mal embora. E aí você vai vir e dar testemunho de vitória. Eu orei e eu fui curado. Eu orei e eu fui curada. Por quê? Porque você teve fé para repreender este mal. A autoridade de Jesus Cristo está sobre a sua vida. Basta você entender. Basta você acreditar. Eu vejo muitas pessoas que muitas das vezes, ficam longe dos caminhos do Senhor, vão embora. Daí quando aperta o carro, enquanto o WhatsApp do pastor, eu sei que você ora por mim. Eu sei que você tem fé, ora por mim, que eu creio que essa enfermidade pode ir embora. Daí a gente ora, a gente tira o tempo de oração, aqui é a mesma coisa, esse caderno de oração, a gente ora, as pessoas é curada. Mas muitos, é igual aqueles leprosos, só um volta para agradecer, os outros não voltam.
Mas vai chegar o grande dia que Jesus Cristo ele vai chegar, ele vai voltar. Então nós que estamos aqui, nós estamos aqui para aprender. E nessa noite, o Senhor está nos ensinando que você tem autoridade para expulsar essa enfermidade. Você tem essa autoridade para expulsar esse demônio. Você tem que chegar na sua casa, você tem autoridade para orar e repreender todo o mal. Todo espírito maligno para sair da sua casa, você tem autoridade. Você tem essa autoridade. Mas como, pastor? A palavra nos está nos ensinando nessa noite. Toma posse dessa palavra. Você tem autoridade para fazer no nome santo do Senhor Jesus. Não há problema, não há gigante, não há enfermidade, não há luta a qual ele possa. Ele pode tudo, irmãos. Ele é o Deus do impossível. Ele cura, ele salva, ele liberta, ele transforma. Eu estou dando testemunho nessa noite. Eu já vi pessoas sendo curadas pelo HIV. A medicina diz que não. Eu já vi pessoas sendo curadas pelo câncer. Muitas das vezes a medicina diz que não. A minha esposa e eu éramos estéreis. A medicina disse que nós seríamos estéreis. Que era para nós adotarmos uma criança. Porque a medicina nos mostrou, comprovou que não tinha jeito. Hoje nós temos duas bênçãos para a glória do Senhor Jesus aí. Deus, ele vai além da medicina. Então nessa noite basta você crer, basta você confiar, basta você ter essa autoridade, irmãos. Jesus Cristo precisa de pessoas. Tantas vezes você fala assim, Jesus Cristo não precisa de mim, ele precisa de você, irmãos. Porque aqueles discípulos, eles começaram. E a palavra, as boas novas está sendo pregada, o evangelho do reino está sendo pregado até hoje. Como muitas das vezes é pregado na igreja, arrependa-se, irmão, se converta. Não foi pregado para você? Se arrependa dos seus maus caminhos. Você se arrependeu dos seus maus caminhos. Você se converteu. Aquilo que você fazia, hoje você não faz mais. Mas agora o Senhor está te dando muito discernimento, entendimento. Ele sabe que você tem autoridade para expulsar o demônio. Você tem autoridade para curar os enfermos. Você tem autoridade no nome santo do Senhor Jesus. Você tem autoridade nessa noite. Para de ficar esperando as outras pessoas. Ele já te deu essa autoridade. Ali quando ele falou, ali quando ele voltou os discípulos ali, ele falou assim, aqueles que creem. Então nessa noite, creia que você tem essa autoridade no nome santo do Senhor Jesus. Daí no versículo 32 diz assim, e tendo chegado a tarde, quando já estava se pondo-se o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e endemoniados. E toda a cidade se ajuntou à porta, e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades. Expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios porque o conheciam. Amém? Diz ali que no atardecer ele curou muitos enfermos, libertou muitas pessoas, muitos demônios foram embora. Ele continuou fazendo, viu? Aqui a gente começou ali lendo que Jesus Cristo começou chamando os discípulos, depois foi para a sinagoga, depois foi para a casa de Pedro. Jesus Cristo não para, irmãos. Jesus Cristo não parava, ele continuava a fazer as obras. E a mesma coisa para mim e para você. Nós fomos escolhidos para isso, para fazer as obras do reino. É para orar, para buscar, para interceder. Todas vezes eu vejo pessoas dentro da igreja que só fica focado nele. Eu vim para pedir para isso, pastor. Eu vim para pedir para aquilo, pastor. Eu vim para pedir para a minha vida. Eu vim para isso, eu vim para aquilo. Não, irmãos. Comece a fazer por as outras pessoas. Você foi chamado para isso. Você foi chamado para orar para aquelas pessoas que estavam doentes, aquelas pessoas que estão enfermas, aquelas pessoas que estão acorrentadas pelo inimigo lá fora. Você foi chamado para isso. A partir do momento que você realmente entender que você foi chamado para sarar as outras pessoas, automaticamente você é sarado, você é liberto, você é transformado. É dando que se recebe. Muitas das vezes a gente só vem na igreja para ficar pedindo. Eu vou para pedir. Hoje eu vou pedir por essa bênção. Hoje eu vou pedir por esse milagre. Hoje eu vou pedir por isso. Hoje eu vou pedir para aquilo. Não, irmãos, entenda nessa noite. Jesus Cristo, ele fazia para os outros. E automaticamente Deus fazia sobre a vida dele. Porque Deus era com ele. O Pai era com ele. E a mesma coisa para mim e para você nessa noite. Pare de se preocupar com si próprio.
Jesus Cristo ele deixou um grande ensinamento. Ele falou: vou deixar os mandamentos para vocês. Ame o Senhor seu Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Ele deixou só isso para nós. Amar o Senhor seu Deus sobre todas as coisas e o seu próximo. Quem é o seu próximo nessa noite? Eu só oro pelas pessoas da minha casa. Eu só oro pelas pessoas da minha família. Eu só oro por os meus, porque o Senhor me deu esses meus. Irmãos, começa a orar pelas outras pessoas lá fora. Começa a orar pelos seus vizinhos. Sabe aquele vizinho que te dá um trabalho, que muitas das vezes ele te xinga, ele briga com você, ele olha torto para você? Sabe aquele cara, aquela pessoa lá no seu trabalho que olha torto para você, que muitas das vezes você fala: meu, não tenho nada contra essa pessoa, mas essa pessoa parece que não gosta de me ver feliz. Não é ela, é o que está nela, irmãos. Entenda isso nessa noite. Não é a pessoa, é aquilo que está nela. Muitas das vezes o inimigo, ele vê o seu brilho, o brilho do Espírito Santo. Ele vê que você tem autoridade para expulsar ele. Ele vai fazer de tudo para você perder essa paz, para você perder essa bênção. E muitas das vezes você não vai olhar com os olhos espirituais, você vai olhar o quê? Querer afrontar, querer brigar com aquela pessoa. Entenda nessa noite que não é ela, é o que está nela. E você tem autoridade para expulsar. Quando aquela pessoa começar a falar: irmão, eu repreendo em nome de Jesus. Lança por terra todo mal. Espírito maligno, sai dessa vida. E eu amo essa vida em Cristo. Você vai começar a falar assim: eu te amo em nome de Jesus. O cara começar a te julgar, a te criticar, você: eu te amo em nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo te ama. E aí você vai ver qual vai ser a diferença. É isso que nós temos que entender, irmãos. É isso que nós temos que entender, irmãos. Nós somos separados, nós somos escolhidos, nós somos diferentes, irmãos. Nós não fazemos mais o que o mundo faz. Nós somos a diferença nessa terra. E no versículo 35 diz assim: e levantando-se de manhã, muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi a um lugar deserto e ali orava. Esse ponto que eu queria chegar, irmãos. E aí, andando num lugar muito escuro, já acordou pela manhã, ainda é escuro. Eu falo que Jesus Cristo ele não parava. Muitas das vezes a gente tem preguiça de fazer as coisas, né? Jesus Cristo veio nos ensinar o quê? Nosso descanso não é aqui, irmãos. Nosso descanso é lá na glória. Nosso descanso é na eternidade. Nós aqui temos que militar. Nós aqui temos que fazer. E aí esse versículo me chamou a atenção, sabe o quê? Que ele saiu para orar. Mas Jesus Cristo, ele tinha toda a autoridade, ele tinha todo o poder, e ele saiu para orar. É isso que você tem que entender, irmãos. Sem oração não tem vitória. Sem oração não tem vitória. Jesus Cristo, todas as passagens que nós vemos nos evangelhos aqui, ele pegava Pedro, Tiago e João, ia separado e ia para um lugar orar. Ele fazia a obra de manhã, à noite ele tirava um tempo para orar. Ou aqui, ele saiu pela manhã, ainda escuro, ele tirou um tempo para quê? Para orar. O crente que não ora não tem vitória, irmãos. Eu aprendi isso desde a minha conversão, desde da minha caminhada com a minha pastora lá atrás. O crente que não ora não tem vitória. Você acha que Jesus Cristo aqui ele precisava ter um contato com o Pai? Ele precisava recarregar a energia dele também. E como nós recarregamos a nossa energia é na oração, é no joelho. Assim como eu falei esses dias aí, algum tempo atrás, a igreja falou, brigou, discutiu por causa disso, por causa de política, por causa daquilo. E eu falei: se a igreja tivesse quieta, no joelho, irmãos. Mas Deus ele que lhe dá autoridade para quem Ele quer. Deus que designa a autoridade. Nós não temos que questionar, nós temos que orar pela vida daquela pessoa que foi eleita. E a igreja não foi feita para isso. A igreja foi feita para orar. O Senhor ele está nos ensinando nessa noite. Não é falando, não é discutindo, não é brigando, é orando. Olha aqui, esse trecho que a gente acabou de ler. Só um tempo que Jesus caminhou. Ele foi até a sinagoga,
Antes de ele ir na sinagoga expulsar aquele demônio, ele chamou os discípulos, depois foi para a casa de Pedro, e depois curou muitas pessoas, expulsou muitos demônios. Olha, só nesse trecho aqui, o que Jesus fez. O que ele fez, tudo ele fez em tão pouco tempo, irmãos. Mas aí ele precisava orar também. É a mesma coisa, irmãos. Todas as vezes você está cansado, fraco, abatido. Ah, não sei porquê, pastor, não sei o que está acontecendo comigo. Falta a oração. Mas eu já orei. Falta a oração, irmãos. A oração é o seu contato direto com Deus. O véu foi rasgado. Antigamente nós tínhamos o quê? Aquelas pessoas, elas tinham que chegar diante do sacerdote, fazer sacrifícios, e o sacerdote que tinha o contato com Deus. Hoje o véu foi rasgado. Jesus Cristo ele veio para isso, para ter o seu contato direto com Deus. E como que eu tenho contato direto com Deus se eu fico só na internet? Se eu só fico no celular, eu só fico fazendo outras coisas? Não, é na oração. Ah, mas será que se Jesus Cristo estivesse na nossa época, nessa geração, como é que é a geração? Hoje estamos na tecnologia, né? Será que Jesus Cristo ia mandar um zap pro... Não, irmãos, é oração, é joelho no chão, é busca. Jesus Cristo ele deixou bem claro, nos ensinou aqui. Mas ele não precisava, ele precisava sim. E onde que nós não recarregamos a nossa energia? É na oração. Onde que nós temos o contato com o Pai? É na oração. Então tem crente que muitas das vezes esquece de orar. Ah, mas esse dia foi tão corrido, pastor, eu fiz tanta coisa, glória a Deus, você fez tanta coisa, para quem? Para o homem. Mas a hora que Deus falou, é a hora de você falar comigo. Ah, eu estou cansado, Deus sabe de todas as coisas. Ei, muitas das vezes Deus te acorda na madrugada, você fala, nossa, eu estou com uma insônia, eu não consigo dormir. É Deus te despertando para você orar. 3 horas da manhã, a dona Sônia acabou de falar, muitas das vezes é 3 horas da manhã que o Senhor ele te acorda, para quê? Para você orar. Mas muitas das vezes você fala assim, poxa, mas meu filho, minha filha está dormindo, está em paz, está com saúde. Ah, o meu trabalho está bem. Eu vou orar por quem? Aí ele vai começar, o Espírito Santo vai começar a falar assim, ó, ora por fulano que ele não está bem. Ora por ciclano que ela não está bem. Ora por ela, ora por aquele. Não é loucura não, irmãos. É o que? O Espírito Santo ele vai te conduzir a orar por as outras pessoas. E aí quando você orar, no outro dia você vai acordar 5 horas da manhã e você vai estar com a energia. Fala, nossa, mas eu estou tão bem, sabe por quê? Porque você obedeceu a voz de Deus. É isso que nós temos que entender, irmãos. Eu vejo muitos crentes aí, cansado, cabisbaixo. Sabe por quê? Porque não ora, irmãos. Não adianta você ir para a igreja todos os dias. Não adianta você ser dizimista. Não adianta você fazer campanha. Não adianta nada se você não orar. Olha o que Jesus Cristo ele fez. Ele curou, ele libertou. Ele fez tantas coisas, tantas maravilhas. Mas ele tirava o tempo para orar. Então nessa noite aprenda com a palavra do Senhor. Você tem autoridade para expulsar o mal. Você tem autoridade para curar os enfermos. Mas você precisa orar. Se você orar, você não tem vitória. Para encerrar, irmãos, no versículo 36, e seguiram-no Simão e os que com ele estavam, e achando-o, lhe disseram, todos te buscam. E ele lhe disse, vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Amém? Amém. Oh, glória. Mas todos te buscam. É para isso que eu vim. Então vamos às aldeias vizinhas. Vamos lá, que tem pessoas precisando. É isso que você tem que entender, irmãos. Tem pessoas precisando da sua oração. Tem pessoas precisando de você, irmãos. Tantas vezes você olha para os seus problemas. Mas, pastor, eu tenho tanta luta. Eu vou pegar o problema do outro, pastor. Eu vou pegar, o outro está cheio de problema. Eu vou pegar isso, eu vou carregar isso. Não, irmãos. Você vai orar com fé e aquela pessoa vai ser curada. Você vai orar com fé e aquela pessoa vai ser liberta. Você vai orar com fé e Deus vai trazer aquela pessoa aqui para estar congregando com você. É para isso que você foi chamado, para isso que você foi escolhido. Não é para você só vir para a igreja e ficar pedindo para você, para a sua família, não, irmãos.
Não, irmãos, você foi escolhido para orar, buscar, batalhar e guerrear com as armas espirituais a qual Deus ele te deu. Então, nessa noite, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo e pelo poder dessa palavra, eu quero te convidar a você estar se levantando e orar com fé. E orar com fé. No início do culto, o pastor pediu para nós estarmos orando. E agora, ora com fé, irmãos. Todas as vezes a gente ora por orar. Fulano mandou orar, vou orar. Mas por que você orou? Teve algum propósito na sua oração? Você teve fé? Todas as vezes não é uma hora de oração, meus irmãos. Não é 2 horas de oração, meus irmãos. É a sua intimidade com Deus. E a sua fé nessa noite. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela creu, ela foi até lá, Jesus Cristo só tocou lá na hora do Senhor Jesus e ela foi curada. E essa mesma fé nessa noite você pode ter através da sua oração. E você orar. E essa pessoa pode ser curada. Nessa noite vamos fazer algo diferente nessa noite. Carlos, ora por Leandro. O Leandro ora pelo Carlos. Dona Sônia, ora pelo seu filho e o seu filho vai orar pela senhora. Jaqueline, ora pela Rebeca e eu vou orar pela Dona Dalina e a Dona Dalina vai orar por mim. É isso que você tem que entender. E depois todos nós oramos pelo Isaac. Amém? Amém. Tira um tempo para orar por essa pessoa nessa noite. Mas, pastor, eu já oro, meu filho. Mas hoje você vai orar com fé. Porque você recebeu a palavra e a autoridade está sobre o seu nome nessa noite. Aquilo que ele precisa, aquilo que ela precisa nessa noite, o Senhor ele vai te levar na oração. E através da sua fé, você vai ver a resposta de Deus. Amém? Então nessa noite ora. Mas eu tenho vergonha. Não tenha vergonha aqui. Você está na casa do Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de poder e Deus de glória, Deus santo, Deus de vitória. Nessa noite, Pai, eu apresento a vida da minha mãe, a Dona Idalina, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Nessa noite, pelo poder do Teu nome e pelo poder da Tua palavra, Senhor. Eu repreendo todo tipo de enfermidade nessa noite que tenta contra a vida dela. Lança por terra todo espírito maligno que tenta agir contra a vida dela nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, essa pressão alta, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha estabilizar essa pressão nessa noite. Pai, em nome de Jesus Cristo, nessa noite, vai entrando em todos os órgãos da vida da tua serva. Em nome de Jesus Cristo, vai desde a planta dos pés até o último fio de cabelo, vai tocando no seu coração, vai tocando nos seus rins, vai tocando nos seus pulmões nessa noite, vai tocando nas veias, vai limpando todas as veias nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, faz uma obra, renova por completo. Em nome de Jesus Cristo, todo espírito maligno que tenta, caia por terra nessa noite. Se por um caminho ele veio, por 7 caminhos ele vai sair nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, a sua serva é escolhida, a sua serva é liberta, a sua serva é transformada nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo, Deus de glória, faz uma obra por completo, Senhor. Cura ela por completo nessa noite. Faz uma obra, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo. Nessa noite, Senhor, eis aí o teu povo orando, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo. Eu quero unir a minha fé para com a fé deles, meu Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo. Que o Senhor possa nessa noite, Senhor, ir de encontro com cada oração, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo. Entra com a sua cura, entra com a sua libertação nessa noite, Senhor. Muda a história, Senhor. Tu és um Deus que muda a história, Pai. Tu és um Deus que confunde a medicina, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo. Esse diagnóstico médico, em nome de Jesus Cristo, caia por terra todo o diagnóstico médico. Tu és o médico dos médicos, o Senhor é que dá a última palavra, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo. Quando eles fizerem este exame novamente, o Senhor vai detectar, o Senhor vai mostrar que eles foram curados pelo poder do teu nome, pelo poder da tua palavra nessa noite, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo. Vai de encontro, Senhor, com cada vida que o Senhor escolheu para estar aqui nessa noite, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo. Que o Senhor possa, Senhor, mudar a história, Senhor. Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo, que haja testemunhos neste lugar, Senhor.
Que haja testemunhos de vitória neste lugar, Senhor amado Deus Santo. Também essa noite eu profetizo sobre a vida dessas pessoas que estão assistindo, Pai querido, aqueles que irão assistir, Pai. Em nome de Jesus Cristo, repreenda todo esse espírito maligno, todo esse espírito familiar, todo espírito de confusão caia por terra em nome de Jesus Cristo. Entra com a sua cura sobre essas pessoas. Diz a sua palavra que sobre si o Senhor levou as nossas dores e as nossas enfermidades, Pai. Então nessa noite eu profetizo a cura, Senhor. Vai de encontro, Senhor amado Deus Santo, Deus tremendo. Muda a história, Senhor. Deus poderoso, Deus Santo, Deus tremendo. Também apresento nessa noite a vida do Isaac ali, Pai querido, Pai amado Deus Santo. Vai de encontro com a vida dessa criança, Senhor. Repreenda todo o mal, todo o laço que tenta contra a vida dele, Senhor amado, cair por terra em nome de Jesus Cristo. Que ele possa crescer na sua graça e no seu conhecimento, Senhor amado Deus Santo, Deus tremendo. Pai, nessa noite eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço desde já, Senhor amado Deus Santo, Deus tremendo, pelo seu manifestar, pelo seu agir, Senhor, pelo teu poder nessa noite. Graças te damos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito neste lugar e por tudo que o Senhor há de fazer, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Amém. Recebeu, irmãos? Recebeu em nome de Jesus? É para quem crê, diz a palavra do Senhor nessa noite. Toma posse da sua vitória nessa noite. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos, de agora para todos sempre. Todos digam amém. Deus os abençoe em nome de Jesus.